Vocês acham que trabalhar em banco é sinônimo de vida ganha, terno caro e ar-condicionado o dia todo, né? Eu também achava. Até o dia em que o banco tirou absolutamente tudo de mim. E quando eu digo tudo, não tô falando só do meu emprego ou da minha carreira. Eles tiraram o plano de saúde da minha mãe no momento em que ela mais precisava de quimioterapia. Eu fui acusado injustamente de desviar dinheiro da conta de uma idosa. Fui demitido, humilhado, saí escoltado pela segurança e fui jogado na sarjeta. O diretor que armou essa cilada para mim achou que tinha cometido o crime perfeito, roubando de quem já estava, segundo ele, com o pé na cova. O que ele não sabia, e o que eu também não sabia na época, é que aquela senhora idosa, que parecia inofensiva, solitária e que ia na agência só para tomar café, guardava um segredo gigantesco. E esse segredo não só provaria minha inocência meses depois, como me daria a chave para destruir a vida desse diretor de um jeito que nem em filme acontece. Preparem o lenço e a raiva, porque essa história é pesada, mas o final vale cada lágrima. Meu nome é Lucas. Eu era gerente de contas Prime em um dos maiores bancos privados do país. Eu não nasci em berço de ouro. Tudo o que eu conquistei foi estudando em escola pública, pegando o ônibus lotado e trabalhando de dia para pagar a faculdade à noite. O meu maior tesouro não estava no cofre do banco, estava em casa, a Dona Maria, minha mãe. Ela tinha 65 anos e tinha sido diagnosticada com um câncer agressivo no pâncreas. O meu salário era bom, mas o que me mantinha naquele emprego estressante era o plano de saúde. Era um convênio top de linha que cobria tudo: internação, cirurgia, remédios caros. Enquanto eu tivesse aquele crachá, minha mãe tinha chance de viver. No banco, a minha função era cuidar da carteira de clientes idosos de alta renda. Sabe aqueles velhinhos que têm milhões na conta, mas vivem uma vida simples e vão na agência só para ter com quem conversar? Esse era o meu público. Entre eles, tinha a Dona Cecília. Uma senhora de 88 anos, viúva, sem filhos, que andava sempre com um casaco de lã meio gasto e falava baixinho. Ela tinha uma fortuna parada na conta corrente, mas ninguém dava bola para ela porque ela não movimentava dinheiro, não comprava seguros, não gerava metas pro banco. Os outros gerentes chamavam ela de a velha do café e fugiam dela. Eu não. Eu tratava ela com dignidade. Eu ouvia as histórias dela sobre o marido falecido, sobre as viagens que eles fizeram na década de 70. Eu protegia a conta dela. Várias vezes outros gerentes tentaram empurrar investimentos de alto risco para ela, só para bater meta, e eu bloqueava. A gente criou um vínculo real. Ela segurava minha mão e me chamava de meu menino. Mal sabia eu que essa gentileza seria minha salvação no futuro. Tudo mudou quando chegou o novo superintendente regional, um cara chamado Sérgio. O Sérgio era um tubarão. Sabe aquele tipo de executivo que assistiu o Lobo de Wall Street muitas vezes e achou que era um tutorial? Ele não via pessoas, via números. Ele queria bater a meta anual a qualquer custo para ganhar o bônus milionário dele e subir para a diretoria nacional. Na primeira semana, ele começou a pressionar a gente a vender produtos tóxicos para os idosos. Títulos de capitalização que não rendiam nada, fundos com taxas de administração absurdas. Ele me chamou na sala dele e foi direto. Lucas, a conta da Dona Cecília tem 5 milhões parados. Faz ela assinar esse fundo de investimento imobiliário atrelado a risco de crédito. Eu olhei para ele e disse: Sérgio, ela tem 88 anos. O perfil dela é conservador. Ela precisa de liquidez para a saúde, não de risco. Eu não vou fazer isso. O Sérgio me olhou com um ódio frio. Ele odiava ser contrariado. Um dia, eu cheguei de manhã e notei uma movimentação estranha no sistema. Tinha saído uma transferência de R$ 200 mil da conta da Dona Cecília para uma conta num paraíso fiscal. Eu congelei. Liguei para ela na hora, mas ela não atendeu. Fui direto na sala do Sérgio, desesperado. Chefe, tem uma fraude na conta da Dona Cecília. Precisamos acionar a segurança digital e estornar isso agora. O Sérgio nem levantou a cabeça. Ele continuou assinando os papéis, deu um sorriso de canto de boca e disse: Não precisa, Lucas. Ela autorizou.
Foi uma doação para um sobrinho distante. Esquece isso e volta pro trabalho. Aquilo cheirava muito mal. Dona Cecília não tinha sobrinhos. Eu insisti. Disse que ia relatar para o compliance, que é a auditoria interna do banco. Nessa hora, o sorriso do Sérgio sumiu. Ele levantou, fechou a porta da sala e disse: "Você não vai relatar nada. Você é pago para obedecer. Se você criar caso, quem roda é você." Eu voltei para minha mesa tremendo. Naquela noite, por instinto, eu fiz um backup dos logs daquela transação e salvei num pendrive pessoal. Mas eu subestimei o quanto Sérgio era sujo. 3 dias depois, a auditoria do banco desceu na agência. Mas eles não vieram falar com o Sérgio. Vieram falar comigo. 2 homens de terno preto entraram na minha sala, fecharam a porta e pediram meu crachá e meu celular corporativo. "Lucas, você está sendo desligado por justa causa, sob acusação de fraude, apropriação indébita e quebra de sigilo bancário." Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. O Sérgio tinha usado a minha senha. Como ele era superintendente, ele tinha acesso a um sistema de override, uma chave mestra que permitia logar como qualquer gerente para supervisão. Ele entrou com meu usuário, fez mais 3 transferências gordas e plantou um arquivo no meu computador chamado Dados Bancários Cecília. Eu tentei me defender. Gritei, chorei, falei que o Sérgio tinha chave mestra. Ninguém ouviu. O banco prefere sacrificar um gerente pequeno do que admitir que um superintendente regional é corrupto. Saí de lá escoltado por 2 seguranças, na frente de todos os meus colegas, como se eu fosse um bandido perigoso. Mas o pior não foi a vergonha. O pior foi chegar em casa e ter que olhar nos olhos da minha mãe e contar o que aconteceu. E o pesadelo real começou 30 dias depois. A carta do plano de saúde chegou. Cancelado. Sem o plano, o tratamento de quimioterapia da minha mãe foi interrompido imediatamente. Tentei entrar na justiça com uma liminar para manter o convênio, mas o banco tem um exército de advogados. Eles alegaram que, como fui demitido por justa causa e fraude, eu perdia todos os direitos de extensão de benefício. Eles travaram o processo. Minha mãe piorou muito rápido. Tivemos que recorrer ao SUS. E, gente, eu não tô aqui para falar mal do SUS, os médicos foram heróis, mas o sistema estava colapsado. Faltava remédio, faltava leito, faltava dignidade. Eu gastei cada centavo que eu tinha guardado. A minha rescisão foi zerada porque descontaram o prejuízo da suposta fraude. Eu vendi meu carro. Vendi meus móveis. Vendi minha televisão. Eu virei motorista de aplicativo com um carro alugado. Trabalhava 16, 18 horas por dia, chorando ao volante, para tentar comprar morfina por fora, porque no posto de saúde estava em falta. Eu mandei e-mail para a dona Cecília, tentando explicar, pedir ajuda, mas o e-mail voltou. O telefone dela dizia inexistente. O Sérgio deve ter isolado ela completamente. 6 meses depois da minha demissão, minha mãe faleceu. Ela morreu numa maca no corredor de um hospital lotado, esperando vaga na UTI. Eu estava segurando a mão dela. Ela estava magrinha, sofrendo de dor. As últimas palavras dela para mim foram: "Não tenha ódio no coração, meu filho. A verdade aparece." Eu não consegui cumprir o pedido dela. Naquele momento, eu só tinha ódio. Um ódio frio, denso, escuro. Eu enterrei minha mãe numa manhã chuvosa, devendo até o dinheiro do caixão. Naquele cemitério, molhado e sozinho, eu jurei que o Sérgio ia pagar. Não com dinheiro, mas com a alma. Passaram-se mais 2 meses. Eu estava no fundo do poço. Morando num quartinho de fundos em uma pensão, trabalhando de servente de pedreiro durante o dia porque meu nome estava sujo no Banco Central como fraudador, então nenhuma empresa me contratava. Eu tinha perdido a esperança. Até que numa terça-feira, recebi uma carta registrada na pensão. O papel era grosso, timbrado, coisa chique. Era de um escritório de advocacia de elite, um dos mais caros de São Paulo. Dizia apenas: "Senhor Lucas,
Solicitamos sua presença urgente para a leitura do testamento da senhora Cecília. Eu gelei. A dona Cecília tinha falecido? Fui até o escritório no dia seguinte. Eu estava de calça jeans velha, bota de obra e camiseta, no meio daquele saguão de mármore cheio de gente de terno. A recepcionista me olhou torto, mas quando falei meu nome, o sócio sênior do escritório desceu para me buscar. Ele me levou para uma sala privada e colocou um vídeo na TV. Era a dona Cecília. Ela estava pálida, numa cama de hospital particular, mas os olhos estavam vivos e lúcidos. No vídeo, ela dizia: "Oi, meu menino. Se você está vendo isso, eu já fui encontrar meu marido. Eu sei o que aconteceu, Lucas. Eu sei que você não me roubou. Eu recebi as notificações de transferência no meu celular particular. Eu vi os horários. E eu vi que, logo depois que você saiu, o Sérgio tentou se aproximar de mim com papéis para assinar. Eu sou velha, Lucas, mas não sou burra. Eu tentei te ligar, mas bloquearam meu acesso a você. Eu contratei um detetive particular e descobri o que fizeram com sua mãe. Eu sinto muito, meu filho. Eu sinto muito não ter conseguido agir antes de ela partir." Ela tossiu no vídeo, tomou um gole de água e continuou, com uma voz mais firme: "Eu não tenho herdeiros, Lucas. O banco acha que vai ficar com meu dinheiro parado lá, rendendo para eles. O Sérgio acha que vai limpar minha conta aos poucos. Mas eu tenho uma surpresa que ninguém lá sabe. Eu não sou apenas uma cliente rica. Meu falecido marido foi um dos fundadores desse banco em 1960. Eu possuo, em uma holding discreta, 15% das ações preferenciais com direito a voto no conselho administrativo." Eu parei de respirar. Aquela senhora simples, que tomava café de copinho plástico comigo, era dona de uma parte gigantesca do banco. Ela continuou: "Lucas, no meu testamento, eu deixo 10% da minha fortuna para doação e os outros 90%, eu deixo sob a tutela de uma fundação que criei semana passada. E eu nomeio você, Lucas, como o único presidente vitalício e executor da minha fundação, com poderes totais sobre minhas ações no banco. Você agora não é funcionário deles, meu filho. Você é o dono deles. Faça justiça." O vídeo acabou. O advogado me entregou uma pasta grossa preta. "Senhor Lucas, aqui estão as provas que o detetive coletou contra o Sérgio, fotos, áudios, rastreio do dinheiro. E aqui está a sua procuração. O Conselho de Acionistas tem uma reunião trimestral hoje, às 14 horas. O carro blindado está esperando o senhor lá embaixo. Eu não fui para casa trocar de roupa. Eu não quis colocar terno. Eu fui com minha roupa de servente de pedreiro mesmo. Eu queria que eles vissem o que eles fizeram comigo." Cheguei na sede do banco, aquele prédio espelhado gigante. A recepcionista tentou me barrar, chamou a segurança. O advogado apenas mostrou o documento de acionista majoritário e ela ficou branca igual papel. Subimos para o 20º andar. A sala do conselho. Quando a porta abriu, estavam todos lá. Os diretores, o CEO e o Sérgio. Ele tinha sido promovido a diretor nacional naquela semana. Ele estava rindo, segurando uma taça de champanhe. Quando eu entrei, o silêncio foi absoluto. O cheiro de cimento da minha roupa invadiu aquele ambiente perfumado. O Sérgio veio na minha direção, agressivo, gritando: "Segurança! Como deixaram esse lixo entrar aqui? Tirem esse ladrão daqui agora!" Eu não disse uma palavra. Caminhei até a cabeceira da mesa, aquela cadeira que fica vazia reservada simbolicamente para os fundadores, e sentei. O Sérgio ficou roxo. "Você tá louco? Sai daí!" O meu advogado colocou os documentos na mesa e ligou o projetor com o vídeo da dona Cecília. Ninguém ousou falar nada. Todos assistiram aos 5 minutos de vídeo em um silêncio mortal. Eu vi o rosto do Sérgio mudar. Primeiro raiva, depois confusão, e por fim, um pânico absoluto. Ele começou a suar frio. Quando o vídeo acabou, eu olhei nos olhos dele e disse, com a voz mais calma do mundo: "Sérgio,
Como representante majoritário das ações da Sra. Cecília, minha primeira ordem do dia é uma auditoria forense completa na sua gestão. Eu joguei na mesa as fotos que o detetive tirou, o Sérgio com amantes pagas com o dinheiro da dona Cecília, o Sérgio comprando carros de luxo, e os logs originais que eu tinha no meu pendrive. O CEO do banco, percebendo que a casa tinha caído e que eu tinha o poder de implodir a reputação do banco na mídia mundial, olhou para o Sérgio com nojo e disse: "Você está demitido. Suma daqui." Eu o interrompi, batendo a mão na mesa. "Não. Demissão é pouco. O advogado da fundação já protocolou a denúncia no Ministério Público e na Polícia Federal há 40 minutos. A polícia está subindo o elevador agora. Ninguém sai dessa sala." O Sérgio tentou correr. Juro por Deus, foi patético. Ele tentou correr para a porta de emergência, mas os próprios seguranças do banco, vendo quem mandava agora, seguraram ele pelo braço. 5 minutos depois, a Polícia Federal entrou. O Sérgio saiu algemado, chorando, gritando que era um engano, que podia explicar. Eu assisti tudo da janela de vidro, vendo ele ser colocado na viatura lá embaixo, cercado de repórteres que meu advogado tinha avisado. O banco tentou fazer um acordo comigo depois. Eles estavam desesperados. Me ofereceram uma indenização astronômica pelos danos morais se eu assinasse um acordo de confidencialidade sobre a falha de segurança que permitiu o golpe. Eu aceitei o dinheiro. E usei cada centavo para criar o Instituto Dona Maria, em homenagem à minha mãe. Hoje, a gente paga planos de saúde, cirurgias e tratamentos de câncer para famílias que foram deixadas na mão pela burocracia ou que não têm condições. Com a herança que a dona Cecília deixou como salário para administrar a fundação, eu sou tecnicamente milionário hoje. Tenho conforto, tenho paz. Mas, sendo bem sincero com vocês, eu daria cada centavo, cada ação, cada prédio daquele banco para ter minha mãe de volta por mais um dia. Para poder pagar o tratamento dela quando ela precisou. O dinheiro pune os culpados, mas não traz quem a gente ama de volta. O Sérgio pegou 15 anos de prisão por estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Perdeu tudo. A família abandonou ele. A vida na cadeia não está sendo nada doce para quem gostava de luxo. Então, galera, a lição que fica é: o sistema corporativo não tem coração. Proteja-se. Guarde provas. E nunca, jamais, subestime a velhinha do café. Porque às vezes, a justiça vem de onde a gente menos espera. Obrigado por ouvirem meu desabafo. Valorizem a mãe de vocês enquanto podem. Fui.